Vamos lá, locução então, né? Quando a gente fala em locução, duas ou mais palavras com valor de uma. Duas ou mais palavras com valor de uma. Locução verbal, duas ou mais palavras com valor de verbo, um verbo só. Locução adverbial, duas ou mais palavras com valor de advérbio. E assim por diante. Claro, quando você fala em locução, conjunto de palavras, duas ou mais palavras. Nessa questão, ele está falando de locução prepositiva, veja só. A locução prepositiva, duas ou mais palavras com valor de preposição, você já sabe. Agora veja, quando a gente fala em locução prepositiva, são duas ou mais palavras que têm uma característica muito comum, bem pontual, bem interessante. Veja só, se eu digo a fim de acordo com, por detrás de encontro a. Geralmente, quando esse conjunto de palavras, quando esse conjunto terminar com, a ou de. Comadre. Aê, comadre. Tudo bom, compadre? Aê, comadre. Pronto. Comadre. Olha a dica, veja só. Se terminar com comadre, com a, de, aí você já sabe. Trata-se de locução prepositiva. Em alguns casos, mais raros, você já tem aí, por exemplo, a terminação em também. Certo? Mas é pouco comum. Agora veja. Quando eu digo de acordo com, é uma expressão que tem um com aí no final. Se terminar com comadre, locução prepositiva. Note que a expressão que ele está falando, de acordo com, a fim de, percebeu? De encontro a, locução prepositiva. Aí a questão aí, tranquilo, né? Procurou avaliar, testar você. Se você conhece, claro, essa história de locução prepositiva, que é fácil demais. Ele diz, olha, a expressão e mais, foi isso que ele falou? A expressão e mais é uma locução prepositiva. Que prepositiva que nada, não termina com comadre, não tem a menor finalidade, a menor cara de locução prepositiva aí, tá fora esse negócio. Eu posso até imaginar, não, e também, e mais. Eu posso até pensar como uma locução conjuntiva, duas ou mais palavras com valor de conjunção, com valor de acréscimo e tal, beleza. Mas como locução prepositiva, que é isso? Vamos continuar. Então, ó, você já sabe. E mais, não tem nada de locução prepositiva, tá? Locução prepositiva é comadre, com a de, ok? Beleza? Vamos lá. A concordância verbal da frase, sejam eventos próximos ou distantes geograficamente, sejam eles, né? É opcional, podendo o verbo ficar no singular, já que o sujeito está posposto. Gente, o sujeito não é eventos próximos ou distantes geograficamente, não tem nada disso. O sujeito não está posposto aí. A concordância, claro, ela se dá na forma plural mesmo. Se o sujeito é plural, o verbo será no plural. Não é em relação a eventos próximos ou distantes. Percebeu? Sejam eles, percebeu? Função predicativa aqui, e não função de sujeito. Joia? Falso, portanto. Questão de número 9, vamos lá. De finito ao tempo e à vida que cada um de nós dispõe. Atendendo ao padrão culto escrito, assinale a alternativa que indique a forma correta em que o trecho acima deveria ser reescrito. Olha só, tentativa de reescritura, está certo? Então, compreender bem o enunciado, perceber bem o alcance dele e a partir daí reescrevê-lo de forma bem característica. Joia? Vamos lá. De finito ao tempo e à vida que cada um de nós dispõe. Olha só. De finito, há o tempo e a vida que cada um de nós dispõe. Quem dispõe, dispõe de alguma coisa. Então, há o tempo e a vida de que cada um de nós dispõe. Percebeu? De que cada um de nós dispõe. Falso, portanto. Ele quer saber o padrão culto escrito. Certo? O padrão culto escrito. Beleza? Legal. Letra B. De finito ao tempo e à vida de que cada um de nós dispõe. Agora, olha só. Quem dispõe, dispõe de. Ao tempo e à vida de que cada um de nós dispõe. Aí aqui botou que a vida que cada um de nós dispomos. Cada um concorda com um, né? Cada um dispõe. De nós está fora. De finito a cujos cada... Gente, olha a incompatibilidade aqui. Depois de cujo, só substantivo. Depois de cujo, só substantivo. Percebeu? Se você tem só substantivo aqui, esse pronome cada não tem nada a ver, está fora. Não se admite pronome depois de cujo. De finito ao tempo e à vida que cada um de nós dispor. Eita, e com acento aí, né? Coisa horrorosa. Além do erro de acento aqui, que não pode, oxítona terminado em R, cada um de nós dispor.
Teoricamente seria dispuser, né? De que cada um de nós dispuser. E olha, certo? Questão 9, portanto, letra B de bola. Questão rápida. Questão 10. Assinale a alternativa que contenha a função do sinal de 2 pontos empregado na linha 11. Olha só. Assinale a alternativa que contenha a função do sinal de 2 pontos empregado na linha 11. Vamos lá. Introduzir um esclarecimento acerca do resultado da equação cada vez mais crescente em nossas vidas. Seria isso? O que você acha? O final de 2 pontos na linha 11. Vamos voltar lá, vamos ver. Linha 11 do texto aí, linha 11 do texto. Vamos voltar. Ele diz assim. O resultado, olha só, você está vendo aí? Pode ler, pega o seu prova, vai acompanhando. O resultado é que temos de administrar uma equação cada vez mais presente em nossas vidas. 2 pontos. A combinação entre algo que é finito e infinito. Uma equação que é cada vez mais presente em nossas vidas. Tá, e que equação é essa? Ele vai apresentar algo, ele vai introduzir algo. Ele vai esclarecer, explicar, explicitar algo que começou a ser mencionado antes, mas ele vai esclarecer esse negócio. Olha, eu tenho muitas coisas aqui de que reclamar de vocês. 2 pontos. Aí eu começo a falar sobre elas. Entendeu aí? Então eu vou esclarecer, mostrar, complementar a ideia. Vamos ver o que ele falou aí? Vamos lá. A prova caiu. Bora. Aí você tem que... Professor, eu escutei alguma coisa caindo. Não foi a prova. Eu bati aqui, ela caiu. Olha. Introduzir um esclarecimento, veja, acerca do resultado da equação cada vez mais crescente em nossas vidas. Pessoal, tudo bem. Mas não é um esclarecimento? Na linha 11, que ele coloca aí, ó, a combinação entre algo que é finito e infinito. Nesse contexto aí, introduzir um esclarecimento acerca do resultado da equação. Não é um resultado da equação. Primeira coisa, sobre o resultado da equação, não. Ele esclarece sobre que equação é essa. Qual é essa equação? Percebeu? Não é uma equação cada vez mais frequente, mais crescente. Não é questão de crescente, é mais presente mesmo, né? Certo? Então a letra A está fora. Chega perto, mas está fora. Na letra B, ele já diz assim. Introduzir um esclarecimento. Tá, introduzir um esclarecimento, teoricamente, acerca da equação cada vez mais crescente em nossas vidas. Veja. Um esclarecimento acerca da equação, não é sobre a equação. Ele vai explicar, ele vai mostrar que equação é essa. Que ele vai falar exatamente isso. Ele vai colocar nesse contexto aí. Introduzir uma citação a respeito da equação cada vez mais crescente em nossas vidas. Marcelo, mas está tudo cada vez mais crescente, será que o erro é esse, não? Ele não vai esclarecer sobre a equação. Dá esclarecimentos sobre o que está contido nela, essas coisas. Não vai esclarecer o resultado dela. Introduzir uma citação a respeito da equação cada vez mais crescente em nossas vidas. O gabarito oficial deu como letra C a resposta certa na questão 10, mas veja, é aquela velha história. Introduzir uma citação sobre essa equação, ele coloca aí, né? O resultado está administrar a combinação entre algo que é finito e infinito. De infinito ao tempo e a vida que cada um de nós dispõe. Ainda hoje continua sendo 24 horas, o dia, isso e aquilo. Gente, ó, é a tal história. Introduzir uma citação a respeito da equação cada vez mais crescente. Eu não diria especificamente aí uma citação sobre a equação. Agora, claro, o que ele está colocando aqui, citar, mencionar. Como assim? Como é que é essa equação cada vez mais presente? A combinação entre algo que é finito e algo que é infinito. Bom, ele vai esclarecer, né? Tudo bem, ele não vai esclarecer o resultado da equação, não é o resultado. Ele não vai esclarecer também, ele não vai dar esclarecimento sobre a equação que é mais presente. Né? Teoricamente, isso aqui estaria até relativamente próximo, né? Um esclarecimento acerca da citação. Ele vai explicar o que é essa equação. Que equação é essa que está cada vez mais presente? Entendeu? Ele vai dizer que existe uma equação que está cada vez mais presente. Mas que equação é essa? Então, vamos dizer que seja isso. Uma citação a respeito da equação, eu não diria citação necessariamente, né? Eu acho que essa questão de citação confunde muito o aluno. Eu não concordo muito com essa prática aqui, não. Dizer que é uma citação sobre a equação. Ele vai esclarecer, né? Uma equação mais presente, qual é? Combinar algo que é finito e algo que é infinito. Ele vai esclarecer sobre o que ele chamou de equação. Percebeu?
apresentar o conteúdo introduzido por um verbo dissende, que é comum em textos dissertativos. Não, o verbo que indica a afirmação, né, o verbo dissende, que é aqueles verbos que indicam exatamente aí uma afirmação tácita, categórica ou não. Muitas vezes o verbo não é o acusativo necessariamente, né? Mas aquelas formas antigas de verbo, não, também não. Introduzir um aposto discriminativo sobre os presentes da vida moderna? Não, ele não está falando sobre os presentes. Os dois pontos aí, de uma forma ou de outra, da linha 11, introduzem, ó, qual é a equação cada vez mais presente? É a combinação. É combinar algo finito e infinito. Ele vai esclarecer qual é a equação. Então, acho que essas alternativas todas aqui estão meio capengas. Não estão muito claras realmente para o aluno. Ele seguramente, o candidato poderia se embananar aí. Acho que uma das últimas coisas que o candidato poderia marcar é uma citação a respeito da equação. Ele não está citando, né? Ele tá esclarecendo que equação é essa. Uma equação mais presente. Como assim uma equação? Um desafio, uma situação. Combinar o finito com o infinito. Então, seria quase isso aqui, né? Seria quase a letra B. Eu acho que a letra B atende muito mais aí a resposta adequada mesmo, a mais pontual do que a própria letra C. Certo? Quem marcou a letra B aí, eu seguramente entraria com recurso, né, também. Tudo bem que a letra C não, mas a citação a respeito da equação, ele está citando, ele está indicando algo. Tá, tudo bem, a letra C não está de todo errada, mas a letra B não pode ser descartada, não. Certo? A respeito da equação, porque o problema dessa letra B, gente, é que ela tem um duplo sentido, teoricamente, né? Introduzir um esclarecimento acerca da equação cada vez mais. Não é um esclarecimento sobre a equação, teoricamente. É só dizer que equação é essa. Ó, é a combinação disso. Mas eu não descartaria a letra B. Seguramente, eu acho que a letra B aí, de uma forma bastante pontual, ela também poderia figurar como uma resposta possível. Pode sim, tranquilamente. Bom, então, questão 10, oficialmente letra C, oficiosamente letra B também. Certo? Vamos continuar, acompanha aí. Questão do número 11, vamos lá. Na questão 11 ele já coloca aí, virando a página, mais um texto, né? Ele fala aí, a doença da pressa. Recado aos apressadinhos e às apressadinhas aí, né? Apressado eu? Vá, professor, vá logo, vá. Olha aí, você pode estar padecendo, sofrendo do que ele chamou aí de doença da pressa. Cuidado com esse negócio, certo? Aí no texto ele fala a questão das atividades, as pessoas que são acometidas de doença da pressa passam toda aí sua vida se queixando de tanto trabalhar, como precisam correr para dar conta das coisas, reclamam da competitividade do trabalho, das exigências de produtividade, prazos irreais. O povo reclama de tudo. Tudo é para ontem, já viu doença da pressa? Olhe, vá logo, é para ontem. Os colegas nossos que estão nos assistindo aí seguramente já tiveram alguma cobrança dessa natureza, né? Aquela figura que fica no nosso pé ali, vamos lá, é para ontem, é urgente. Tudo dessas pessoas é urgente. Já notaram aí? Bronca, né? Pois é. Mas vamos para a prova, vamos lá, acompanhe. Olha só. Aí na questão 11 ele diz, assinale a alternativa que contenha uma informação que se aplica a um só tempo, aos textos 1 e 2. Veja, ele está colocando aí uma informação que tenha a ver com os dois. Olha só que questão legal. São poucas as bancas examinadoras que a gente vê esse cuidado aí. Uma capacidade comparativa entre os dois textos, de ler um texto, compreender o outro e ver um ponto em comum entre os dois. Um intertexto, né? A chamada intertextualidade. Um intercâmbio entre informações de um texto e outro. Nesse contexto aqui a gente pode falar até interdiscurso, né? A interdiscursividade. E o que seria esse estado de interdiscurso, Marcelo? Esse negócio de intertexto, interdiscurso, olha só. Quando a gente fala em interdiscurso ou intertexto, né, o pessoal fala, olha, o intercâmbio entre informações presentes em mais de um texto, textos diferentes. É quando um texto faz menção a elementos presentes em outro texto. Esse intercâmbio aí. Então, nesse contexto, é a intertextualidade. O interdiscurso ou a interdiscursividade é uma coincidência, praticamente um intertexto também. É quando um texto faz menção a elementos presentes em outro texto, mas agora no âmbito do discurso. É um pouco mais associado à ideia apresentada no discurso, ao assunto tratado, à ideia ou foco de análise apresentado entre um texto e outro. Aí se chama interdiscursividade ou interdiscurso. Existem autores que dizem todo texto, todo intertexto é um interdiscurso. E vice-versa, aquela coisa toda. Aí o pessoal às vezes confunde um pouco esses conceitos aí.
Mas não se preocupe, tá? Intertextualidade, interdiscursividade, é sempre uma relação comum, uma citação de um texto para outro dentro dessa realidade aí, em que você associa, logicamente, né, elementos da composição do discurso, da ideia, da posição ideológica, da opinião de quem escreve, coisas associadas a isso tranquilamente. Próxima aula a gente vai analisar essa questão. Até lá!